Pedro Acosta e seu empresário estão descontentes com a KTM. E não poderia ser diferente, afinal, na hora de assinar o contrato foi uma coisa e agora é outra. O empresário explica a situação e diz o que pode acontecer com o futuro do Pedro Acosta. A KTM não passa por um bom momento financeiro, todos sabemos, e isso está afetando até certo ponto o departamento de corridas. Parece que poucos avanços na marca ocorrerão na MotoGP durante este período, e os seus pilotos serão afetados no desenvolvimento do Campeonato do Mundo. Alberto Valera, empresário de Pedro Acosta, explicou a situação. A primeira coisa que o representante esclareceu é que a moto para o ano que vem não está em perigo, mas que eles não sabem as condições em que tudo acontecerá. Abre aspas para ele. Quanto ao projeto de MotoGP, felizmente, pelo que nos contam, o projeto vai continuar. Não há perigo de não ter uma moto para o próximo ano, mas nos preocupamos com o estado em que essa moto estará. Em maio, assinamos contrato com um projeto vencedor, com uma empresa que gerou dezenas de milhões de lucros e com uma mensagem clara de que estamos em condições de lutar com a Ducati. E de repente, não é mais assim. E em 6 meses tudo mudou. Tanto Pedro quanto eu estamos preocupados com a situação, fecha aspas. Da mesma forma, a Valera confirmou que não tem problemas com o departamento de corridas e que todos estes problemas são bastante externos. Ele fala, nossa relação com a KTM, no final das contas, é com o departamento de corridas. Entendo que Pete Bader também não sabia de tudo isso e somos vítimas de uma má gestão que nada tem a ver com o projeto de MotoGP. A relação com o Pete, com o Aki Ajo, é muito boa e eles nos pedem paciência até que o plano de reestruturação seja aprovado. Devemos fazer um exercício complicado, que é confiar neles. Sabemos que não depende do departamento de corridas, mas sim de superiores, fecha aspas. A situação da KTM se inverteu em questão de pouquíssimo tempo e agora eles têm que encarar as corridas com um ponto de vista totalmente diferente. Abre aspas, eu não chamaria isso de traição, mas definiria como dúvida, porque não sei o que vai acontecer. Estou lhe dizendo, tenho certeza de que nossos interlocutores não sabiam de nada disso. Tenho certeza que a KTM vai sair dessa, mas não sei em que condições estará a MotoGP. Pedro Acosta é um dos mais afetados, já que a KTM lhe prometeu uma moto para lutar contra os que estão no topo, né? Agora não se sabe o que vai acontecer. Mas Valera é honesto sobre as possibilidades, trazendo uma declaração forte, olha só, abre aspas. Pedro está decepcionado com a situação. Quando assinou, estava confiante de que a KTM lhe daria as ferramentas para lutar pelo Campeonato do Mundo, porque assim lhe disseram. E ele vê que agora, em 6 meses, aquele projeto que lhe foi prometido e aquela ilusão de ser campeão do mundo com a KTM está desaparecendo. Não há nada impossível, mas é verdade que a situação não vai ajudar a luta contra a Ducati. E tem havido muita especulação sobre essa questão, né, incluindo que Pedro Acosta poderá estar livre em 2025 se a situação não mudar. E ele fala, pensar agora em quebrar um contrato em 2025, penso eu, é pressa. No momento, a KTM não violou nada do contrato, o que seria um dos motivos para o rompimento. O que acontece é que a KTM Racing está em uma empresa separada, que não é a KTM. Nesta empresa não há inadimplência ou falência alguma. Então eu diria que para 2025, por enquanto, tudo permanece igual. A menos que a situação melhore, porque neste momento a KTM pode depender do departamento de corridas para impulsionar o resto. Acho que temos que lhes dar o benefício da dúvida e ver o que acontece, porque dizem que o projeto continuará o mesmo. Mas Valera é claro sobre o que pode acontecer se a situação não mudar, como confirmaram, né? Abre aspas, não sabemos o que vai acontecer. O futuro do Pedro depende da KTM. Se responderem e derem ao Pedro as ferramentas para lutar pelo Mundial, ele continuará na KTM. Se por outro lado piorarem e não conseguirem acompanhar, provavelmente teremos de tomar outras decisões no futuro. O Pedro é jovem e vence onde quer que vá. Por isso não podemos passar 2 anos a fazer maus resultados e isso afetar a sua confiança. E diante das possibilidades de deixar a KTM, Valera é claro, abre aspas. Converso constantemente com muitas fábricas, temos um bom relacionamento. Todas as fábricas me contataram perguntando como está o Pedro e nos dando apoio.
sei que todas as fábricas, quando tivermos que procurar uma alternativa, estarão abertas a aceitá-lo, porque ele é um diamante bruto. E apesar de uma situação financeira delicada e uma grande incerteza em torno do seu futuro, a KTM continua seu compromisso com a MotoGP. Nesta semana que passou, a equipe de testes do fabricante austríaco foi ao circuito de Jerez para 2 dias de testes intensos, com o objetivo de continuar o desenvolvimento da RC16. E a ausência de Pedro Acosta obviamente gerou certas especulações, mas como já dissemos, por enquanto não temos nada e nenhum motivo da ausência dele, né? Viñales esteve presente no teste, apesar de que nenhum piloto oficial pode treinar devido aos regulamentos. Esses dias de teste foram planejados bem antes do anúncio das dificuldades econômicas da empresa e fazem parte do plano de desenvolvimento lançado após as férias de verão, quando um trabalho intensivo foi iniciado com Pedro Acosta. As peças testadas incluem novas soluções aerodinâmicas e eletrônicas já testadas durante os testes de pré-temporada em Barcelona por Acosta e pelo Brad Binder. E atualizando, a crise da KTM piora e começa a ser muito preocupante, né? Os dirigentes da marca austríaca garantiram aos seus trabalhadores um adiantamento de 90% do salário mensal. Apesar disso, conforme noticiado pela Câmara do Trabalho da Alta Áustria, a empresa não tem condições de pagar os seus colaboradores no resto de 2024 e o pagamento é adiado até o início do ano novo. Um comunicado dos presidentes dos sindicatos Pro-GE, o Reinhold Binder e também GPA, a Bárbara Tieber, sobre o não pagamento dizia, abre aspas, faremos agora todos os possíveis para que os colaboradores recebam rapidamente os seus créditos do Fundo de Remuneração por Insolvência e iremos acompanhá-los nestes dias e semanas difíceis. E aos problemas de incapacidade de pagamento de salários juntam-se a preocupante dívida de quase 3 bilhões de euros, né, e a acumulação de estoque de 100 mil motos não vendidas, prenunciando um dos piores momentos da história da marca. Essa crise significou uma falta de investimento nos projetos de futuros da KTM e agora a empresa procura uma injeção econômica que lhes permita compensar a dificuldade, pois certamente as vendas não vão aumentar, né? Você que está escutando esse vídeo aí, compraria uma moto de uma marca nessas condições? Acreditamos que a resposta para a maioria dos clientes seja um redundante não, né? E em caso de saída da KTM, para onde Acosta poderia ir? Certamente ele gostaria de ir para a Ducati, mas a marca já percebeu que tentar manter muitos pilotos de elite não é viável, então é um destino complicado. Martin, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi deixaram a fabricante antes da próxima temporada, devido à decisão de escolher Marc Marques para a equipe de fábrica. Espera-se que Marques e Pecco Bagnaia tranquem as portas da fábrica, da garagem da fábrica, pelos próximos 2 anos, né, o que impediria então a entrada do Acosta. VR46 e Gresini continuam sendo os outros 2 projetos satélite da Ducati, com uma moto de fábrica, né? Em 2025 será para a Fábio Di Giannantonio. A moto de fábrica então está entre eles. Mas ainda há tempo para que o grupo seja embaralhado novamente no próximo ano, durante o qual a Ducati aparentemente ficará de olho no brilhante Acosta, assim como as demais marcas. Aprilia, Honda e Yamaha, marcas que certamente não são o topo dos desejos do promissor piloto. Vamos aguardar os próximos capítulos, pois agora só podemos especular, né? E certamente todos entendem a qualidade do piloto. Ele, que terminou em 6º lugar nesta temporada, na classificação da MotoGP, tem certamente um grande futuro pela frente. Futuro que certamente também depende das decisões que ele e seu empresário tomarem. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, dá uma força pro canal, se inscreva também, aquela coisa toda. Compartilhe o link nosso nos seus grupos de WhatsApp, aqueles grupos que tem bastante piadinha. Larga uma informação lá e de quebra ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui na internet. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e assim nos estimular, claro, a trazer mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade para trazer aqui para você. Manda junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a tua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal.
E não esquece de acessar também o nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes, o link está aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas, da Fórmula 1 e da moto velocidade. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu próprio canal sobre isso, é o Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Aqui em meus canais você acha, ou pesquisando aqui no YouTube, lá eu coloco a minha CBR1000RR na estrada e faço vídeos para você. Certo? Tem um Instagram também, que é Moto na Estrada by Ariel. E por fim, uma dica que eu garanto que vai mudar a tua vida financeira. Quer aprender a investir certo o seu dinheiro? Investir de verdade? Veja aqui no link na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal onde eu explico com detalhes. Acessa lá. Isso muda 90% ou a vida de 90% das pessoas, pode ter certeza disso. Mas certamente 90% das pessoas que estão assistindo o vídeo até aqui não vão lá assistir ou não vão colocar em prática, né? Por isso que o mundo é como é, né? Poucas pessoas realmente se dão bem na vida. Valeu, abraço e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima.